Nicolás Maduro, o presidente ou não da Venezuela, leu um texto bíblico. Pegou a Bíblia, mostrou a Bíblia e leu. Pronto. O homem foi transformado, nasceu de novo, é uma nova criatura, é um cristão. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Estão circulando por aí notícias, informações, vídeos, imagens do Nicolás Maduro. Rapaz, o diabo na terra. Lendo um texto bíblico, pegando a Bíblia, mostrando e lendo um versículo, ou citando um versículo do seu jeito. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Olha, isso só pode ser uma piada de mau gosto, não é não? E aí, esse povo é tão baixo que pensa que o fato de citar um texto bíblico muda a realidade deles, ou apaga tudo que estão fazendo. Ele não é o primeiro. Há tempos atrás também, o próprio Vladimir Putin também citou um texto bíblico. Interessante. E não é o único, não é? Outras celebridades, outros homens poderosos citam a Escritura. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Nada. Preste atenção. Uma pessoa pode ler a Bíblia todos os dias, pode orar todos os dias, pode estar nos templos todos os dias, e ainda assim não ser um cristão verdadeiro. Ok? A exemplo disso, basta você pesquisar os diversos casos de crimes praticados por pseudos pastores, que na verdade são apenas lobos infiltrados no meio da igreja, são apenas farsantes, são mentirosos, são falsos pastores que, com suas atitudes criminosas, acabam sujando a imagem de verdadeiros pastores. Mas o Nicolás Maduro também deveria entender o seguinte, vamos lá, não só ele, né? Mas muitas outras pessoas deveriam entender que não basta apenas citar texto bíblico. Citar texto bíblico é fácil. Eu, por exemplo, tenho uma mente interessante. Minha mente é muito legal. Eu consigo gravar, decorar diversos textos e não preciso estar olhando. Eu posso citar diversos textos. Se eu ler um texto, eu consigo decorá-lo. Eu consigo aprendê-lo a ponto de soletrar cada letra ou palavra, enfim. Mas isso não significa absolutamente nada. Não quer dizer que eu seja ou não transformado por isso. Jesus disse que, além de ouvir, tem que ser colocado em prática a sua palavra, os seus ensinos. Bem-aventurado o homem que não apenas ouve, mas pratica estas minhas palavras. Então, o que adianta ele citar textos bíblicos se em pessoa ele é o próprio demônio, o próprio diabo? Tiago falou dessa fé. Crês tu que Deus existe, que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então os demônios têm mais temor de Deus do que muitos cristãos. Certo? Interessante também que a Bíblia em si, ela ensina a sermos praticantes da palavra. O próprio Tiago vai falar isso também. A sermos não apenas um leitor negligente, mas um operoso praticante. E se as autoridades, de fato, levassem a sério os princípios bíblicos que elas fingidamente, falsamente, dizem defender, não só a Venezuela, o nosso país estaria totalmente diferente. Totalmente diferente. Por isso que eu coloquei o texto de Provérbios 29:2 para você prestar atenção. Eu gostaria que você comentasse. Aonde foi que você viu? Comente, dê sua opinião. Eu não vou julgar se é certo ou errado, eu só quero a sua opinião, se você puder deixar ela aqui comentada. Veja que o texto diz que quando dominam os justos, quem é que se alegra? O povo. Mas está bem claro aí, quando governa o ímpio, o povo geme. Você já parou para pensar nisso? Você já parou que o governo, ele reflete de fato o caráter de quem está à frente. E quando um justo, ele governa, o povo se alegra. Por quê?
porque suas ações são justas, são sempre em favor do que é certo, do que é correto, não só para um grupo, mas para toda a nação. Agora, do contrário, quando quando o ímpio governa, o povo geme. Porque as ações do ímpio são sempre terríveis. O ímpio só pensa em si mesmo. O ímpio é demoníaco. O ímpio é perverso. Ele só pensa nele. Ele não se importa com o sofrimento do povo que o elegeu, que o escolheu para esse cargo. O ímpio não se preocupa se a sociedade está sofrendo. O ímpio não se preocupa se há desemprego, se há insegurança, se há descaso na saúde ou na educação. O ímpio não se preocupa com isso. O ímpio não se preocupa em formular algo que seja vantajoso tanto para o empresário como para o empregado. O ímpio não se preocupa com isso. Por isso o povo geme. Por isso o povo vive miséria. Por isso o povo sofre. Porque tem um ímpio governando. E aí eu gostaria que você comentasse. Qual foi esse homem justo que já passou pelo nosso Pai? Como eu disse, eu não vou lá dizer você está certo, você está errado, não. Só comente. Eu gostaria de ver, sabe, a sua análise de governo. Eu gostaria de ver a sua crítica, a sua opinião a respeito de governo. Eu não estou citando um ou outro, mas todo o tempo, se você puder, fazer essa análise e dizer assim, olha, fulano de tal foi um homem justo governando. Ótimo. Mas se você entende que houve também um ímpio governando, comente também. O seu comentário é importante. A sua opinião é importante. E agora, mais do que nunca, chegando o tempo de eleições, o seu voto é importante. Eu não quero deixar você triste, mas esse é o único momento que você e eu temos valor. Este é o único momento que a população tem algum valor. Claro que esse valor é apenas em questão de números, para colocá-los no poder ou para novos ocuparem o poder. Não se engane com quem aparenta ser um cristão. O fato de ele vir sorrindo, ele vir citando textos, falando de Jesus, falando de amor, isso não quer dizer nada. O próprio diabo se transforma em anjo de luz. Não esqueça disso. O próprio diabo se transforma em anjo de luz. Um abraço, bom dia a todos e até o próximo vídeo.